Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Salve Maria Imaculada, bom dia. Se você está escutando de dia, boa tarde. Se você está escutando à tarde, ou boa noite. Se você escutar esse vídeo, boa noite, né? Eu sou José Carlos, coordenador da missão Filhos de Coube. Nós somos consagrados a Nossa Senhora pela Milícia da Imaculada, que tem como função estudar as obras de São Maximiliano Kolbe, a sua Mariologia, para bem servir a Milícia da Imaculada e, consequentemente, a Igreja. Eu quero lançar alguns vídeos, né, para a gente fazer algumas meditações sobre a vida de São Maximiliano, e nós queremos fazer 3 vídeos sobre a infância de São Maximiliano Kolbe, fazendo uma comparação disso com as questões sobre a família. A família hoje tão atacada nesses tempos atuais. Até lembrar que Nossa Senhora de Fátima fala desta luta contra a família e perceber a importância da mesma. Nós temos hoje, nesses nossos tempos, né, a ideologia de gênero, que tem como base a destruição da família, a luta contra a família, principalmente a família tradicional cristã. Deixo aqui como ponto de referência os vídeos do Padre José Eduardo sobre ideologia de gênero, que é para mim hoje um dos grandes defensores, né, da causa da Igreja referente a esta luta, né? E aqui você pode acessar através do YouTube os vídeos dele. É só colocar ideologia de gênero Padre José Eduardo, ele tem várias palestras maravilhosas que você pode se informar sobre isso, entre outras, né, palestras que existem na internet sobre esse tema. Mas vamos lá. O primeiro fato que eu queria falar sobre a infância de São Maximiliano Kolbe são seus pais, claro, né? Dona Maria e o Sr. Júlio Kolbe. Essas duas figuras que são extremamente importantes na vida de São Maximiliano. Eu posso dizer que a construção daquele que é o grande cavaleiro da Imaculada, que é São Maximiliano Kolbe, dá-se pelos seus pais. Nós somos frutos dos nossos pais. E aqui já coloco algo que é importante. A grande graça de Deus de ser pai e ser mãe. Esta vocação na qual Deus nos chama e que muitas vezes nós não respondemos de acordo. Quantas pessoas têm adquirido o sacramento do matrimônio, mas não têm assumido esta vocação? Não têm assumido a sua função de pai, a sua função de mãe. E principalmente a sua função de pai e mãe na fé. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos tenham tudo, né? Tenha sucesso, tenha carreira, tenha dinheiro, isso é bom. Mas nós não produzimos pessoas para serem santos. Claro que eu não sei, né? A gente não tem acesso à biografia. Estão fazendo uma biografia, eu soube, sobre a mãe de São Maximiliano Kolbe, mas eu tenho certeza que quando ela foi formando o seu filho, quando o Sr. Júlio foi formando os seus filhos, né? Foram 3 filhos. Com certeza, eles pensaram em formar bons cidadãos, boas pessoas para Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a educação dos seus pais, a presença deles, é que constitui aquilo que foi São Maximiliano Kolbe. Aquilo que ele foi dentro da ordem, dentro da própria Milícia da Imaculada, da própria Dniepr-Kalanov. É interessante isso. Há um relato muito bonito no livro da Patrícia Trace, né, que fala sobre o relato de pessoas que conheceram São Maximiliano Kolbe, que as pessoas vão falar que Maximiliano era como uma mãe. Que interessante isso. Então, com certeza, esse traço de São Maximiliano como uma mãe são traços da sua própria mãe, reflexos da sua própria mãe, Dona Maria. A presença dos seus pais, que eram pessoas muito humildes, e que até diz no livro que eles não queriam ter muito dinheiro para não perder, né, esta humildade, para não perder para que o dinheiro não pudesse tirá-los da dimensão da fé. Olha que bonito, e São Maximiliano se torna franciscano, né? Filho fiel de São Francisco, como fala São João Paulo II. Será que essa grande questão que São Maximiliano viveu, essa pobreza dentro da cidade da Imaculada, essa característica dele, na qual tudo do melhor para a evangelização, mas para os frades, como ele dizia, a pobreza extrema. Eu tenho certeza que o que constituiu
né? O coração do Cavaleiro da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe, é essa educação que ele recebeu dos seus pais. Olha a questão associada à questão da pobreza, né, dos seus pais, da dignidade dessa pobreza, mas também preparou o Raimundo, posteriormente Maximiliano, para viver as dificuldades que ele enfrentou na construção da Cidade Imaculada, dormindo em locais às vezes, né, desfavoráveis, não tendo esse apego exagerado ao dinheiro. Claro, a gente não está aqui falando contra as pessoas que têm dinheiro, não é isso, somos coerentes, né, para saber disso. Mas essa questão da vivência da pobreza franciscana na sua essência, e que ele viveu, que foi muito interessante isso, né? Então é importante perceber a presença dos pais de São Maximiliano na sua própria vida, na sua própria vocação, o quanto hoje nos falta em nós, os pais, a nossa presença, a nossa influência na vocação dos nossos filhos, principalmente na ação da igreja, na ação religiosa. A gente encontra pais que infelizmente reclamam de seus filhos estarem na igreja. Claro, fazendo aqui as medidas, proporções, né, de estar na igreja com equilíbrio e não deixar de fazer as coisas que têm que ser feitas, né? E nós entendemos isso. Mas quantos pais você vê seus filhos que estão enganjados numa pastoral, enganjados na igreja, ou querem viver uma vida, uma vocação santa, que seus pais são aqueles, são os primeiros a criticá-los, né? Quando a menina, né, ela preza pela castidade, e você vê tantas mentalidades na família, inclusive de alguns pais, que são contrárias à fé. E aqui cabe para nós, e para você pai que me escuta, e você pai miliciano principalmente, né, nós precisamos ser um exemplo desses pais. Com certeza, o exemplo de fé que São Maximiliano teve para a sua vida, para a sua vocação, foi o exemplo de fé dos seus pais. Olha que bonito. É no altar, né, da sua casa, que toda casa tinha, né, e hoje a gente falta tanto em nossas casas um local, um altarzinho, né, em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, que foi constituído ali São Maximiliano Kolbe, na sua família. Foi nesse local em que o grande Cavaleiro da Imaculada, repito, vai sendo construído. E nós precisamos produzir santos para a igreja, para o mundo. Nós vemos aqui a grande questão do seu Júlio Kolbe, um patriota, um homem voltado para as questões, né, do seu país, preocupado com aquilo que é certo. Sabemos que alguns relatos dos livros que ele vai lutar pela Polônia. O que isso traz para o São Maximiliano? O seu senso de nacionalismo, o seu senso de estar voltado para aquilo que é certo, de ser um cidadão. Que falta-nos hoje, às vezes, formar pessoas para serem cidadãs. Nós formamos pessoas para ter poder, mas não formamos pessoas para ser cidadãos, para ser bons cristãos. Repito isso, que é o mais importante, porque Deus deve ser a prioridade de nossas vidas. A Dona Maria, claro, ela aparece um pouco mais nessa experiência de São Maximiliano Kolbe, inclusive em alguns nos livros. A presença da Dona Maria Kolbe é essencial. Quando nós vamos falar sobre a questão daquele momento que ela dá uma bronca nele, né, e que ele vai lá conversar com Nossa Senhora, vamos falar no vídeo 2. Mas é importante perceber isso. Ela, como uma mãe que estava sempre atenta à educação dos filhos. Se ela, né, era bem enérgica, uma mulher de muita força, de muita fibra. Uma mãe que tomou posse da sua vocação como mãe, de educar. Eu sou professor e vejo quanto falta pais, hoje a presença dos pais na escola, preocupação e cuidado. Para nós é essencial isso, como milícia da Imaculada, viver isso, essa vocação de pais, porque tudo pertence à Imaculada, inclusive nosso sacramento do matrimônio. A influência da mãe de São Maximiliano, que em um momento de crise, em que ele pensa em sair do convento, quem aparece lá na porta, quando ele vai conversar com o superior? A mãe de São Maximiliano. E ela vai dizer para ele que ela pede uma dispensa dos votos matrimoniais, né, com o seu Júlio, e vai para um convento. Esse foi um sinal para São Maximiliano entender que ele deveria permanecer na ordem e deveria continuar o seu projeto. A mãe torna-se um parâmetro importante, né, para São Maximiliano Kolbe, a Dona Maria. É importante perceber isso, os pais como parâmetro, os pais como exemplo. Nós, quanto pais, precisamos nos converter, isso é importante, para que nossos filhos olhem para nós e falem: nós queremos ser como tu, pai, e queremos fazer as obras de Deus que acontecem em você. Quantos pais
que eu conheço falam assim para mim: poxa, reza pelo meu filho, chama meu filho para ir para um grupo, leva meu filho, mas eles não vêm para a igreja. Pais, os filhos precisam ver vocês na igreja. São Maximiliano teve esse exemplo, viu a sua mãe na igreja, viu o seu pai na igreja. Temos as cartas de São Maximiliano à sua mãe, e é muito bonito isso, esta comunicação. E com certeza, as cartas de São Maximiliano com a sua mãe são cartas de consolo e direção. O coração da Maria Kolbe, com certeza, é o coração que, com certeza, vai direcionando o coração de São Maximiliano. Com certeza, forma naquilo que está no coração de São Maximiliano este amor pela Imaculada. Este amor por Nossa Senhora, né? Por esta presença do feminino, por essa presença da dimensão da maternidade que o envolve. Com certeza, São Maximiliano tem um grande apreço por Nossa Senhora, pelas mãos da sua mãe também, a Dona Maria, né? A Maria Kolbe. E claro, pela presença do seu pai, aquele homem da luta, de que provê as coisas, né? É dito interessante que no convento, né, no livro da Maria Vinovska, né, acho que se pronuncia assim, ela vai dizer que no convento São Maximiliano tinha uma preocupação em que os frades se exercitassem, porque há uma influência do seu pai, né, fazia isso com ele e os seus irmãos, eles se exercitavam. Então, nesse primeiro vídeo, quero deixar aqui esse recado para os pais. Nós pais somos consagrados, e os outros que não são consagrados também, né, toda a igreja, que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos. Não somos perfeitos, lembre disso. Com certeza o senhor Júlio e a Dona Maria Kolbe tiveram muitos defeitos, tiveram muitas dificuldades, mas a graça de Deus está sobre nós. Que nossos filhos possam se tornar outros cavaleiros da Imaculada. Que nós possamos produzir filhos para serem outros Cristos, outros milicianos que possam, como São Maximiliano, conquistar o mundo inteiro para Cristo pelas mãos da Imaculada. Quem dera que nós possamos, que nossos filhos possam, como São Maximiliano e outros tantos santos, né, revolucionar o mundo inteiro para que Cristo seja conhecido pelas mãos de Maria. Um forte abraço. Esses vídeos serão colocados nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Dê o seu like, compartilhe, nos ajude nesta empreitada, né, de evangelização. Conto com vocês, conto com as vossas orações pela milícia da Imaculada, conto com as vossas orações pelos filhos de Kolbe. Reze por nós, nos ajude, rezando, jejuando, compartilhando esse vídeo e nos dando feedback, que é de suma importância. Um beijo no coração de todos. Tenha um dia, uma tarde ou uma noite repleto de Maria. Salve Maria, paz e bem.